Meu nome é André Luiz. Eu conheci o projeto Atletismo e Cidadania através de um convite da minha professora Rosália para participar dos Jogos da Primavera. Na ocasião eu participei dos 100 metros e eu tive uma experiência meio traumática. Eu entrei, a galera toda foi me ver correr, tinha uma torcida porque diziam que o André era muito rápido, e aí a gente correu, eu saí na raia do meio e no meio do caminho eu vi as costas de todo mundo na minha frente. Eu fui o último colocado dessa prova. E aí eu chorei, fiquei chateado, fiquei revoltado. E aí um dos meninos que ia participar do salto em altura, ele faltou. E aí minha professora, tentando remediar a situação, ela é muito carinhosa, me convidou para entrar na prova no lugar dele. Eu falei, vamos lá, né? Já tá tudo perdido, mais um fracasso, não tem problema, era o que eu tinha em mente. Então participei. Entrei na prova, fomos altura por altura, e aí quando eu vi, eu fui vice-campeão nela. Quando a prova terminou, tinha um dos professores chamado Daniel Francisco, e ele me convidou para compor a equipe. Voltamos para a escola, semana depois eu vim fazer o primeiro treino. Eu tinha uma dificuldade nesse primeiro período porque minha família não tinha, e aliás não tem uma condição financeira satisfatória, então a gente tinha dificuldade de vir até aqui. Então no primeiro momento eu vinha uma vez por semana, até que um dado momento eu consegui um padrinho para custear vale transporte, para que eu pudesse vir até a pista, realizar os meus treinos. E aí eu comecei em 1999, foi o primeiro dia que eu pisei na pista. Isso é só para contextualizar o tempo que levou para os resultados começarem a acontecer, porque os nossos treinadores falavam muito para nós algo relacionado a construir amor pelo que está sendo feito. O resultado vai ser consequência. Então nós íamos para a competição, eu lembro que tinha um adversário de Sertãozinho, ele foi um grande amigo, ele veio a óbito há alguns anos, e todas as provas eu perdia para ele. Às vezes eu perdia para ele, era o oitavo, eu era o nono. Depois ele era o sexto, eu era o sétimo. Depois ele era o terceiro, eu era o quarto. Depois ele continuou sendo o terceiro ou o quarto. Até que isso lá por volta de 2001, 2002, ele passou a ser o primeiro e eu passei a ser o segundo. E aí eu comecei a vislumbrar pódios. E eu gostei. E aí isso fazia mais sentido para mim sobre a paixão pela preparação. Conversando com os treinadores e ouvindo eles, eu passei a me apaixonar por se preparar. O resultado ia ser consequência. Isso soava meio como se fosse um mantra na minha cabeça. Então, anos depois daí, tinha um campeonato mundial de atletismo que viria a acontecer em Marrocos. Isso nós estávamos em 2003, esse campeonato aconteceria em 2005 e nós já ouvíamos ventilar essa possibilidade. Então entramos em 2003, eu já vinha, nessa época eu construí uma sequência invicta de provas no salto em altura, que eu ganhei quase todas as provas que eu entrei na minha categoria e uma categoria acima. E aí entramos no ano de 2005. Entrei com uma lesão, o índice lá na casa dos 2,03 metros, eu saltando 1,83. E bom, se eu vou fazer essa marca ou não, não sei. Mas eu sei que eu vou dar o que eu tiver de melhor, porque eu vou me preparar para tal. E as coisas foram acontecendo, a preparação foi progredindo, até que chegou nas vésperas do torneio, que já me colocaria, já me dava condições de fazer o índice, eu machuquei. E aí essa lesão me destruturou um pouco a nível emocional, porque ela demorou para recuperar um pouquinho mais do que a gente esperava. Então, do trabalho mais técnico, eu tive que reduzir um pouquinho o ímpeto porque estava doendo. Então, o trabalho começou a reduzir um pouquinho mais porque a dor ia persistindo. Até que na véspera de uma das competições mais importantes, eu não consegui nem fazer um trote. Trote é uma corrida que nós fazemos de aquecimento, que serve para a gente começar a preparar o organismo para que algo importante esteja por vir. E aí essa lesão começou a intensificar. Interrompemos o treino aí, meu técnico falou, André, viaja e seja o que Deus quiser. Fui para a prova, chegamos tarde em São Paulo, a prova era já no dia seguinte pela manhã, todo desestruturado emocionalmente. E o salto de altura tem uma característica interessante, que quando você está com o nível de excitação, o nível de estimulação, o nível de carga em uma intensidade ótima ali, você consegue fazer grandes coisas nela, porque ela é um mix de sensação. Então a prova começou, foi altura por altura, quando eu vi, estava lá cravando o índice que me colocava no Campeonato Mundial de Atletismo.
Na hora não caiu minha ficha, obviamente. Eu saltei os 2 e 3, a alça rápida subiu para 2 e 6, passei também. E minha única preocupação era ir no meu cantinho, passar uma pomada na região da lesão e ficar em condições de fazer o próximo salto. Terminamos a prova, todo mundo festejou, anunciou no microfone, foi uma coisa bem legal. E aí que começou a cair a ficha, né, desse processo de construção, que depois eu tive que defender essa vaga num Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, onde iriam, dos 3 atletas com índice 2 iriam. E eu fui por ter sido o melhor atleta da temporada, a melhor marca da temporada foi minha. Isso me deixa muito orgulhoso, não pelo feito, mas pela preparação para tal. E aí eu fui lá para o outro lado do mundo, fui para Marrocos, olha só, com tanta simplicidade do mundo, ganhei o uniformezinho da seleção, que não me preencheu de um tanto, e eu trago marcas disso comigo até hoje. Voltei de Marrocos, lá eu fiquei por 2 colocações para não me classificar para a final. 2007 teve o Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano de Atletismo, participei também, e aí eu fui para cima da galera, até que em 2008 eu tive uma lesão que aí me afastou durante um tempo do atletismo e quando eu ia abandonar de fato as pistas 1 ano depois de tentar operar, um dos caras mais importantes da minha vida, dentre muitos outros, chamado Gladson, falou: André, vamos tentar alguma coisa, vem aqui para São Paulo, vamos ver se a gente consegue te ajudar. E foi que eu consegui uma cirurgia e voltei para o esporte. E esse vínculo construído desde o primeiro dia que eu pisei na pista, lá na iniciação, a construção dia após dia, ao abdicar de participar de eventos de família. E aí o projeto foi transformador na minha vida, porque ele me ensinou valores que às vezes dentro do meu estilo de vida ou minha realidade talvez não teria. Através do esporte, através do projeto, uma determinada data, quando eu machucado do joelho, que machuquei em 2008, em março de 2009 eu disse o seguinte para mim: eu vou na pista, já que eu não posso treinar, eu vou chegar naquela pista e eu vou correr o máximo que eu puder até onde eu não aguentar. E aí se ali meu joelho acabar de arrebentar, acabou para mim. Só que quando eu estava no ponto de ônibus, passava o Sidney de carro, por uma coincidência enorme, porque o Sidney mora do outro lado da cidade, eu no Ribeirão Verde, passa ele de carro, e aí me oferece uma carona e disse que ele ia me ligar instantes depois para conversar comigo sobre uma possibilidade. E aí essa possibilidade que ele trouxe era de eu fazer minha formação superior. Haja visto que já fazia 1 ano mais ou menos que eu vinha tentando, e financeiramente minha família não tinha condições, eu não trabalhava, minha vida era o esporte. Ele falou que um patrocinador, um colaborador do projeto, estava se colocando à disposição para custear os estudos de um dos integrantes da equipe. E eles fizeram uma análise técnica, dentre outras coisas que analisaram, e o meu desempenho técnico me capacitou, me colocou em condições de ganhar essa bolsa. Então o esporte foi, e o esporte, quando eu digo esporte, óbvio que o projeto está vinculado, foi e sempre será algo transformador na minha vida, e que hoje eu sou monitor do projeto, eu sou personal trainer, eu sou técnico de atletismo de 3 faculdades de medicina de Ribeirão Preto, onde o que eu levo para eles é só um pouco do tudo que eu senti dentro dessa pista. Respeito, amor, construção de dignidade, de valores, de compromisso, comprometimento e noção de processo. E sobre apaixonar pela preparação. Então, tanto para as crianças como para esses atletas de mais idade que eu acompanho, meus alunos de personal de diversas idades, a ideia acho que é mais ou menos essa: levar o que isso aqui me deu para a vida.